Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos nesta manhã, nesse domingo, e muito bom estarmos juntos para estudarmos, meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Quero trazer aqui o abraço da Segunda Igreja Presbiteriana de Pirituba, e do qual o pastor Fábio esteve recentemente conosco lá na igreja também. E nós estamos felizes por estarmos aqui também nessa manhã, para juntos crescermos em conhecer esse Deus e também participarmos logo após a mesa do Senhor, este meio de graça que Deus instituiu, para que nós possamos lembrar do amor dEle, do sacrifício dEle por nós na cruz do Calvário. Nós vamos então meditar na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 13. Para mim, meus irmãos, esse texto ele é muito importante na minha vida, em decorrência do que ele marcou na vida do povo de Deus e que deve também marcar na minha vida e na sua. Esse texto, eu faço um paralelo com ele com o Novo Testamento, né? Porque nós estamos diante de um texto onde Deus liberta o povo de uma situação tão difícil, tão complicada que o povo estava vivendo, e leva esse povo, conduz esse povo à terra prometida. E Deus também nos libertou de uma situação caótica, de uma situação dramática da nossa vida, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós estamos também rumo a Jerusalém Celestial. Né? Assim como o povo estava rumo a Canaã, né, a terra prometida, nós também estamos rumo à terra prometida, né? Porque o próprio Jesus, em João 14, ele diz que ele foi ao Pai preparar um lugar para nós, e um dia voltará para buscar a sua igreja, resgatada, comprada, redimida por ele na cruz do Calvário. Então nós podemos fazer essas ligações, Velho, Novo Testamento, seja, os testamentos aí da Bíblia, eles se completam, né? E isso é maravilhoso, a gente vê realmente a palavra de Deus se completando e mostrando a vontade de Deus, o querer de Deus. E sem dizer que nós temos que não esquecer da ligação que se faz aqui entre esse texto e o texto também do Novo Testamento, né? Essas duas ligações. Por quê? A partir da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, que Deus libertou o povo de Israel rumo à terra prometida, a terra de Canaã. E Deus teve que sacrificar o seu filho, o seu único filho, para a remissão dos nossos pecados, para nos trazer a salvação. Então, esse texto tem tudo a ver com o Novo Testamento, com o que o povo de Israel experimentou e o que eu e você também podemos experimentar. Hoje nós vamos ver, nessa nossa reflexão, sobre a presença de Deus, a nossa maior necessidade, pensando de que a presença de Deus é luz que nos ajuda na nossa caminhada, é incentivo para a caminhada e é uma presença permanente para conosco. Essas três coisas nós vamos ver nesse texto de Êxodo 13, de 17 a 22. Então, acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura desse texto e depois, então, nós meditaremos nele para a nossa edificação. Diz o texto seguinte: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Curve sua cabeça, feche seus olhos,
Falemos mais uma vez com o nosso Deus nesse momento. Pai, damos-te graças por esse momento em que estamos cultuando o teu nome. Ó Deus querido, nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, os nossos corações, que o teu Santo Espírito possa comunicar, ó Deus, a cada um de nós a mensagem do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a entender, compreender e praticar a tua palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é natural e também muitas vezes até corriqueiro da parte religiosa, de um modo geral, de que as pessoas estão mais interessadas nas bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Infelizmente é assim, né? Muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com as bênçãos de Deus do que com o Deus das bênçãos. Então nós temos que entender que o Deus das bênçãos é muito mais importante do que as bênçãos que nós recebemos dele. Então nós não estamos servindo a Deus por causa das bênçãos dele, mas estamos servindo a Deus porque ele nos ama. Independente da nossa condição, independente da nossa situação, ele nos ama. E ele tem um amor eterno, um amor que não vê nada não espera nada de troca da nossa parte. Então, o amor incondicional, ele não coloca condições, ele simplesmente nos ama. E dentro desse amor de Deus por nós, nós temos que compreender que as bênçãos dele são derramadas sobre nós. Nós recebemos bênçãos do Senhor. E quem que não gosta de receber bênçãos de Deus? Todos nós gostamos. Todos nós temos o desejo de receber as bênçãos de Deus. E nós temos recebido as bênçãos do Senhor. Mas muitas vezes não temos valorizado o que Deus tem nos concedido, o que Deus tem nos dado, o que Deus tem nos proporcionado. Meus queridos, nós estamos diante de um texto onde o povo de Deus recebeu uma grande bênção. Uma grande intervenção de Deus, que foi a libertação desse povo da escravidão, 430 anos, que estavam escravos no Egito. Estavam lá padecendo, sofrendo, e Deus então com mão poderosa liberta esse povo. Traz a libertação para esse povo, traz a libertação tão almejada para esse povo, rumo à terra prometida, a terra de Canaã. Agora, olhando para a nossa situação, para a nossa condição, como pecadores que somos, já foi falado isso aqui durante a liturgia desse culto. Nós somos pecadores por natureza, né? Salmista Davi, Salmo 32, Salmo 51, a Bíblia toda trabalha isso, é Deus preparando o povo dele para a chegada do seu filho. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Deus desde o Velho Testamento está preparando o seu filho para que nós possamos também experimentar essa libertação, essa bênção de Deus, que é a salvação. Ou seja, Deus nos dá as bênçãos e muitas vezes nós não olhamos e não nos alegramos e não lembramos das bênçãos que temos recebido da parte do Senhor. É interessante que, tanto é que a Santa Ceia, os elementos que estão sobre essa mesa, nós celebramos pelo menos uma vez por mês, para que nós não esqueçamos do feito de Deus, da obra que o Senhor realizou em nosso favor, para que nós não esqueçamos de que Ele se faz presente em nossa vida, em nosso coração, nos ajudando a sempre a relembrar, a trazer a nossa memória ao nosso coração, de que Deus continua nos amando, independente do que eu e você temos reagido a esse amor do Senhor. E diante desse tema de hoje, sobre a questão da presença de Deus, que é a nossa maior necessidade que precisamos, alguns dizeres populares que nós temos na nossa sociedade, diz o seguinte: dize-me com quem andas e eu te direi quem és. A importância da questão da companhia. Outro ditado, antes só do que mal acompanhado. Esses dizeres
refletem sobre a questão da companhia, né? Quem está conosco, com quem nós estamos andando, qual tem sido a nossa caminhada, com quem estamos realmente exercendo a luz, o sal, né? Sendo realmente o reflexo daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, ou muitas vezes temos sido influenciados de maneira negativa. Então vejo que esses ditados apontam para a importância da companhia. E Deus, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, sempre esteve preocupado com relação à companhia para conosco. Assim como Ele esteve acompanhando o povo no Velho Testamento, Ele também disse no Novo Testamento: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos da presença dEle, da caminhada dEle comigo, com você. Porque o Senhor Jesus, quando enviou também lá em Lucas 10, de 1 a 24, os discípulos numa missão, Ele os enviou de 2 em 2. Por quê? Ambos iam ajudando um ao outro. Ambos iam incentivando um ao outro. Ambos poderiam exercer uma influência positiva na vida do outro. É melhor serem 2 do que 1. Né? Então a Bíblia realmente mostra para nós a importância da companhia. A Bíblia está repleta de promessas de Deus ao seu povo, e uma delas é a promessa da companhia poderosa e constante do Senhor em nossas vidas. E Ele não só promete, como Ele também cumpre o que Ele promete. Diante desse fato, o povo que caminha precisa de companhia constante do Senhor, precisa da presença dEle, precisa da bênção dEle. E veja comigo, gostaria que a igreja lesse comigo, o versículo 21, todos juntos, vamos ler juntos o versículo 21, Êxodo 13, versículo 21, vamos lá juntos? O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Isso me faz refletir uma coisa. Imagine você fazendo parte do povo de Israel saindo do Egito. E o povo de Deus então foi liberto. Beleza, o faraó resolveu então ceder à iniciativa de Deus e libertou o povo. Agora Deus vira para esse povo e diz assim: agora se virem, agora vocês vão rumo à terra prometida de Canaã aí, então podem caminhar, podem, né? Você imagina Deus libertando esse povo, deixando agora o povo: olha, se virem agora, deem conta do recado. O que vocês pediram eu fiz, libertei vocês, agora vocês caminhem. A mesma coisa, se Deus fizesse a mesma coisa comigo, com você: olha, agora eu trouxe a salvação do meu filho, né, através de Jesus, Ele deu a vida por vocês, vocês têm a salvação, agora vocês se virem também. Vocês caminhem sozinhos, né? Então você percebe que Deus não fez nada disso nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus mostra a sua presença com o seu povo. Nesse texto, através da coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. No Novo Testamento, quando Jesus vai ser assunto aos céus, Ele diz assim, lá em João 14, eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês desamparados, desprotegidos, abandonados, mas eu vou enviar o Consolador para estar com vocês, para estar em vocês, para habitar em vocês. Percebe? Ou seja, a companhia de Deus, ela é constante em nossas vidas. Ela é uma presença constante de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Então Deus não deixa à mercê da nossa sorte, a nossa caminhada, assim como não deixou o povo de Israel, também não nos deixa. Então veja que após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó então resolve conceder o povo a liberdade tão aguardada. O povo então inicia uma caminhada rumo a essa terra prometida, que é o contexto desse texto que acabamos de ler,
de Êxodo 13, de 17 até o 22. Então agora o povo livre, liberto da escravidão, começam a caminhar com Deus. Deus escolhe qual o trajeto para esse povo rumo à terra prometida. Qual o local? Deserto. Deserto. Tinha um local muito mais perto para conduzir esse povo até a terra prometida? Sim, o texto diz isso. O texto mostra isso para nós. Mas Deus não levou pelo caminho mais perto, porque o povo poderia depois querer retornar ao Egito, assim como muitas vezes eles quiseram, devido às dificuldades. Nós também estamos tendo uma caminhada nesse mundo, uma caminhada diante do nosso Deus, diante das dificuldades também, né? O próprio Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como o povo de Israel teve dificuldade, a partir do momento que saiu do Egito até a terra prometida, assim também nós temos também as nossas dificuldades, nesse mundo que vivemos. Não é diferente. Você vê como que há semelhanças entre um texto do Velho, do Novo, entre o povo de Israel do Velho Testamento e o nós como povo dele também hoje. Ou seja, há muitas semelhanças, muita coisa parecida. Então veja que Deus muda esse povo de um estado de escravidão para agora uma nova situação. E Deus escolhe como processo dessa nova educação o deserto, para que esse povo aprenda, para que esse povo amadureça nessa liberdade que Deus conduz esse povo. E diante disso, Deus então caminha com esse povo, com uma coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Esses são sinais visíveis da presença de Deus. Sinais visíveis da presença do Senhor. Hoje, nós não temos uma presença visível da presença de Deus. Mas nós temos a presença do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, no nosso coração. Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não temos nenhum amuleto de sorte. Nós não temos nada que possa dizer, olha, isso representa a Deus. Não. Nós caminhamos com Deus pela fé, tendo a certeza e a segurança e a absoluta certeza de que o nosso Deus caminha conosco, está ao nosso lado, nos ajudando na caminhada rumo a Jerusalém celestial. Então é um Deus que não vai nos desamparar, não vai nos deixar, mas Ele vai estar sempre conosco, caminhando conosco. Então o que a gente pode aprender com esse texto de Êxodo 13, 17 a 22? Primeira lição: a companhia divina é luz para a caminhada. Luz para a caminhada. Porque veja bem, nós temos que entender que caminhar no local à noite sem luz é terrível, né? Esse povo caminhando sem luz, e também dizem os estudiosos aí que o deserto de dia é um calor insuportável, mas à noite, né, um frio, né? Agora, o povo poderia caminhar com Deus tendo o quê? A coluna de fogo durante a noite, iluminando o caminho e aquecendo também esse povo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a presença de Deus com esse povo, mostrando o cuidado dele, a assistência dele sobre esse povo, pois sabemos que caminhar à noite sem luz é algo extremamente difícil. E em certas regiões e circunstâncias, praticamente impossível. Agora, por isso a coluna de fogo é um sinal da companhia divina de Deus, iluminando a trajetória do povo. Abra comigo a sua Bíblia lá no Salmo 119, que eu creio que você também deva até saber decor esse texto, mas eu gostaria que você abrisse comigo, Salmo 119, o verso 105. O que diz o salmista aí? Salmo 119, verso 105. O que diz aí o texto? Vamos ler juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Veja, meus queridos, nós temos hoje a palavra de Deus, que é luz do Senhor
para nos guiar nos caminhos que Ele quer. Ou seja, a palavra de Deus está aqui, mostrando qual é a trajetória nossa, qual é o nosso caminho que devemos seguir. Veja que o povo, então, sendo iluminado, tendo a orientação de Deus, para caminhar rumo à terra de Canaã. Rumo à terra de Canaã. O próprio Deus é visto como a luz que afugenta as trevas e apresenta o caminho a ser seguido. O salmista declara também, no Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Não há o que temer. Porque se Deus está conosco, não há o que temer. Porque Deus caminhará comigo, com você, nos ajudará nessa caminhada, a depender inteiramente dEle. A escuridão provoca medo, pânico. Por isso que muita gente não gosta de caminhar à noite, né, em lugares escuros. Há pessoas que não dormem com toda a luz apagada, né? Eu conheço pessoas que não conseguem dormir totalmente escuro, precisa ter uma luzinha ali do abajur, uma coisinha, uma claridade que seja pequena para que consiga dormir, né? Medo, receio, né? Agora, com relação à vida com Deus, não há o que temer, não há o que realmente venha tirar a nossa segurança, porque Deus está conosco. Os filhos de Israel não precisavam interromper a caminhada à noite, pois Deus estava com eles. E uma palavra de ânimo e encorajamento é dada àqueles que são chamados por Deus para caminhar ao seu lado. Vamos lá para Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. O profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 20. O que ele diz para mim e para você? Isaías 60, versículo 20. Eu gostaria que a igreja lesse comigo também esse versículo. Vamos lá juntos? Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Quero destacar essa frase aqui, ó, porque o Senhor será a tua luz perpétua, para sempre. O nosso Deus é a nossa luz, é o que vai nos guiar, é o que vai nos orientar na nossa caminhada. Tal como aconteceu com os israelitas, podemos caminhar hoje, pois temos o farol, a luz que ilumina. Deus está sempre presente. Ele se manifestou na vida do seu filho Jesus, né? Porque Jesus mesmo se refere a si próprio, como Deus que é, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8, versículo 12. Então, a primeira lição que a gente aprende, meus queridos, é que Deus acompanha esse povo, ajuda esse povo, a presença dele é notória na vida desse povo. Na coluna de nuvem durante o dia, devido à questão do sol escaldante, Deus estava ali protegendo esse povo. Coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho desse povo. Então Deus realmente está com a sua presença, nos ajudando a entender de que Ele é o nosso auxílio, o nosso ajudador nesse percurso da nossa caminhada com Ele. Então, a primeira coisa que a gente aprende, que a presença divina do Senhor é luz para a caminhada. Primeira coisa, usando o exemplo da questão da coluna de fogo durante a noite, mostrando a trajetória desse povo a ser seguida. Segunda lição que a gente aprende com Deus, nesse texto de Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22, que a companhia divina é incentivo para a caminhada. É incentivo, ou seja, Deus vai nos incentivando, Deus vai nos motivando a caminhar com Ele. Porque se nós olharmos, por exemplo, para Hebreus capítulo 12, vamos lá para Hebreus 12, Hebreus 12, o que diz para mim e para você o versículo 2, né? Vamos ler o 1 e o 2, Hebreus 12, versículos 1 e 2, vamos ler juntos esses dois versículos, vamos lá, meus irmãos. Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que diz o autor da carta aos Hebreus? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Meus queridos, o incentivo para a caminhada vem do próprio Deus. O sinal da companhia divina através da coluna de nuvem de fogo constitui um fator estimulador. Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês, ajudando nessa caminhada rumo à terra de Canaã. Assim também o autor da carta aos Hebreus aqui, que acabamos de ler, ele diz, vocês não estão sozinhos. Olhem para mim. O que eu fiz em favor de vocês? Vocês têm que olhar para o ministério que eu realizei, a obra que Deus confiou que eu realizasse, e eu fiz, eu completei esta obra. E nós devemos, então, como um povo revigorado, encorajado por estes sinais, por tudo que Deus fez e realizou em nossas vidas, conseguir vencer os obstáculos, as ocasiões de lutas. Quando Deus da vitória está presente, é possível caminhar de modo firme, esperançoso, porque veja bem, quando Jesus morreu, os discípulos e tantas outras pessoas ficaram abatidas, se sentiram com dificuldade de continuar caminhando. Vamos lá para Lucas 24. Essa foi a experiência, dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas capítulo 24, nós temos aí a partir do versículo 13, Lucas 24, de 13 em diante, nós temos a experiência dos discípulos no caminho de Emaús, eles enfrentando essa falta de vigor, de energia, de alegria de servir a Deus. Mas veja que a partir do momento que o Cristo ressurreto se coloca no meio deles, a força, o ânimo, a alegria retorna aos seus corações. Olha o versículo 29, vamos ler juntos, Lucas 24, versículo 29. Olha, vamos ler juntos, vamos lá. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Estavam tristes. A partir do momento que Jesus se coloca entre eles, eles começam a compreender que é Jesus que está ali com eles. Diz assim, fica conosco, Fica conosco. E Jesus entrou para ficar com eles ali. Meus queridos, Jesus então é aquele que está ao nosso lado para nos trazer ânimo, incentivo, para continuar caminhando. Muitas pessoas estão muitas vezes desmotivadas, completamente desiludidas desse mundo. O que será que está causando essa triste realidade? É a ausência do Emanuel, o Deus conosco. Pois quando Ele caminha junto com o seu povo, a esperança é renovada, o desejo de viver de modo pleno aparece também, porque Deus vai injetando esse ânimo, esse incentivo no nosso coração. O salmista Isaías, melhor dizendo, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 29, ele vai dizer lá, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que não nos desampara, o Deus que está sempre caminhando comigo, com você, nos ajudando nesse percurso da caminhada, sempre estimulando o nosso coração, sempre aquecendo o nosso coração, para que nós não esqueçamos, olha, eu estou com vocês, eu estou caminhando com vocês. Então, portanto, o êxito de uma caminhada repleta de entusiasmo é a companhia do Senhor, é a companhia do nosso Deus. Então, a primeira coisa que a gente viu nesse texto, que nós aprendemos com esse texto, de Êxodo capítulo 13, de 17 a 22, que a companhia divina é luz para a caminhada. É luz para a caminhada. Segunda coisa, que a companhia divina é incentivo para a caminhada, ou seja, Deus vai nos ajudando a entender que a sua presença estará comigo, com você. Não vai nos desamparar, de maneira nenhuma. E como exemplo final desse segundo ponto,
O que nós podemos ver com Josué, no início, quando ele assume o posto no lugar de Moisés? O que disse lá Josué, capítulo 1, que Deus disse, melhor dizendo, a Josué, a esse servo dele que assume o lugar de Moisés como líder do povo. Josué 1, abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo o que diz o texto aí. Josué 1, versículo 7. Veja bem aí, ó, do 7 em diante. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, você está assumindo a liderança de um grande líder, né, que foi Moisés. Mas você não vai estar sozinho. Eu vou estar com você. Eu vou caminhar com você. Vou lhe ajudar na liderança desse povo, a condução desse povo. E todos nós sabemos, quem já leu todo o livro de Josué, sabe muito bem, que enquanto Josué esteve à frente desse povo, ele foi bem sucedido porque ele caminhou com Deus, esteve na dependência do Senhor e Deus o abençoou com a sua presença, ajudando Josué a liderar bem esse povo. E a terceira lição que a gente aprende com esse texto de Êxodo, capítulo 13, de 17 a 22, é que a companhia divina é uma realidade permanente, para sempre. Ou seja, não vai deixar de ter essa presença comigo, com você. Vamos ler novamente os versículos 21 e 22 de Êxodo 13, todos juntos? Vamos lá? O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de caminhar de dia e de noite. Leia comigo o versículo 22, vamos lá juntos? Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Essa palavrinha aí, ó, nunca, é a palavra-chave desse versículo aí. Nunca. Né? Deus jamais deixou esse povo. Não desamparou esse povo. Esteve sempre com eles. Seja a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, mostra a realidade da presença permanente, né, do Senhor com esse povo. O Senhor nunca desampara o seu povo. Precisa entender que o nosso Deus é o Deus presente. Em Cristo, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ou seja, a companhia divina é uma realidade permanente. E diante disso, olhando para o Novo Testamento, o que disse Jesus em Mateus? Abra comigo a sua Bíblia lá, Mateus capítulo 28. Mateus 28. O que diz para mim e para você os versículos 18 a 20. Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Leiamos todos juntos? Vamos lá? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a poderosa promessa de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? E também ao se despedir dos discípulos, como já dissemos anteriormente, Jesus promete um outro consolador, garantindo-lhes que não ficariam órfãos, desamparados, desprotegidos. João capítulo 14, versículos 16 a 18, diz o texto:
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Está aí. A promessa de Deus é fundamental para mim e para você, de que a sua presença, a presença de Deus, ela será notória, real na minha vida e na sua vida. E nós podemos cantar, como diz o hino 114 do nosso hinário Novo Cântico. O autor do hino diz numa das estrofes: peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete, nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Então esse hino, 114 do nosso hinário Novo Cântico, mostra também, na letra do hino, de que nós também podemos cantar rumo a Jerusalém Celestial, entendendo que esse Deus caminha comigo e com você, Ele é a luz para sempre. Cristo promete nunca deixar-me, ou deixar-nos, porque Ele está conosco, caminhando ao meu lado e ao seu lado, sempre nos amando e cuidando de nós. Então vimos nesta manhã de que a companhia divina é luz para a caminhada. Segundo, de que a companhia divina é incentivo para a caminhada. E em terceiro lugar, que a companhia divina é uma realidade permanente na caminhada. Porque nós estamos caminhando sozinhos, mas estamos com a presença poderosa, suficiente, do nosso Deus, nos ajudando a depender dEle, a confiar nele, de que Ele está ao nosso lado, nos ajudando. Que Deus assim nos abençoe e nos dê sempre esta alegria, essa certeza de que o nosso Deus é essa luz, é esse incentivo e é essa companhia constante na minha vida e na sua vida, para a glória do seu nome. Amém? Nós vamos ainda continuar adorando, bendizendo e glorificando o nosso Deus, já nos preparando para o momento da celebração da Santa Ceia. Nós vamos ter agora um momento de oração de intercessão, Isso.